Bem-vindos, nossos convidados participantes que abriram sua agenda para um bate-papo sobre aceleradoras de startup. Nos próximos minutos, eu quero bater um papo aqui e ver a visão da coordenadora de projetos da Darwin Startups, Rafaele Ross. Essa é mais uma live da Cadimontec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimontec, além de investir em startups, tem como proposta de valor o compartilhamento de conhecimento, de experiências com o ecossistema de startup. E vamos lá, Primeiro, gostaria que se apresentasse nossa convidada. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui e compartilhar a sua experiência com a gente. Então, quem é, por favor, Rafaele Ross? Bom, Gilberto, eu que agradeço o convite, feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho mais. Hoje eu sou coordenadora de aceleração de programas na Darwin. Tenho uma trajetória aí de 5 anos já no ecossistema de inovação, de startups, de investimento. É algo que não começou comigo, eu tenho um background de comunicação, venho do marketing, venho tanto de agências quanto de empresas, mas conheci o ecossistema e me encantei pela proposta, me encantei pela dinâmica, pelas entidades que estão apoiando e favorecendo o empreendedorismo. Então decidi migrar minha carreira para cá e desde então trabalho principalmente com programas de aceleração e de investimento, que é o core do que a Darwin faz. Então, assim, para tentar, por mais que temos hoje no mercado de startups, tem gente que eu trombo, você pode não acreditar, mas não sabe o que é um programa de aceleração, Então, a minha primeira pergunta é para tentar deixar a nossa audiência aqui na mesma página, Você pode contar para a gente o que é um programa de aceleração? Claro, principalmente aqui uma visão Darwin, tá? É uma jornada de apoio para negócios e a gente entende muito como ajudar esses empreendedores e empreendedoras de um ponto A um ponto B. Então, a gente tem aqui uma metodologia que a gente construiu ao longo desses quase 10 anos aí de trabalho, de existência da Darwin no ecossistema, que tem uma série de ferramentas em que a gente ajuda essas pessoas empreendedoras que estão em turmas, que é a forma como a gente realiza esse programa, a passarem por algum tipo de desafio. Não é uma consultoria, não é algo que a gente faz pela startup, pelo empreendedor, é algo que a gente procura contribuir com diferentes pontos de vista, e não só Darwin, mas de pessoas que fazem parte da nossa rede, do nosso ecossistema, como mentores, como outros empreendedores e empreendedoras, como corporações, para que esse negócio possa entender melhor o desafio que ele está naquela fase e passar por ele. Então, a gente entende como uma jornada de apoio, de desenvolvimento, com as ferramentas que a gente disponibiliza aqui no nosso programa. Eu dei uma pesquisada, Rafael, e eu queria saber se pode compartilhar também o que motivou, o Marcos Miller e o Matheus Xavier a criar, a Darwin, Porque eu também faz uns 7 anos do meu primeiro investimento em startup, mas eu diria que nesses últimos 4 anos e meio, 5 anos, que eu estou mais envolvido com o ecossistema, E é um ecossistema sedutor, é muito legal ouvir assim, o que motiva, a entrar, E eu vi que eles eles eram da SET, que chama, de Uhum. Florianópolis, Isso, Fundação Sérgio. E a Fundação CERT hoje é uma referência também, para esse ecossistema de startup. Florianópolis, você tá no berço hoje das startups do Brasil, Eu lembro lá no início abrindo um pouco a minha idade aqui, Mas lá na década de 90, quando eu comecei, eu me lembro quando Florianópolis começou com os programas de incentivo à tecnologia. Então, Florianópolis realmente, é a capital, de tecnologia do Brasil, Então, queria saber se você pode compartilhar um pouquinho o que motivou eles essa criação. Claro, com certeza. E você trouxe um pouquinho desse início, Então, o Marcos Miller, nosso CEO, e as pessoas que estavam ao lado dele na época, estavam em Florianópolis, é onde a Darwin nasceu, é onde está a sede da empresa, embora, a gente tenha atuação no Brasil, tenha pessoas hoje no Brasil todo, Mas nasceu em Floripa. Floripa tem esses fatores tão favoráveis aí, que fazem da cidade como um polo de inovação, uma referência no assunto. E na época ele trabalhava, então, na Fundação CERT. A Fundação CERT tinha alguns programas de ideação para negócios que estavam começando e tinha um fundo para investimento, mas não tinha nada que apoiasse nesse meio do caminho, entre a ideia e entre
o estágio da startup, né, de poder captar um pouco mais, assim. Então, vendo essa oportunidade, a gente está falando, como eu comentei, praticamente 10 anos atrás, as coisas eram muito diferentes aí no ecossistema em termos de players, né, que existiam atuando, principalmente no sul do Brasil. Então, ele viu essa oportunidade de ajudar os empreendedores e empreendedoras que precisavam de um apoio, um misto de ambos, de programas de ideação, que tem um pouquinho mais de proximidade, mas também do investimento, que é algo muito importante para o negócio dar um próximo passo muitas vezes, né? Então, ele viu que tinha um vale em que não estava sendo coberto, em que algumas startups não conseguiam passar, e que ali tinha espaço para algum tipo de player que pudesse contribuir com essa jornada. Então, ele viu essa oportunidade e decidiu criar a Darwin para justamente ser esse espaço que pudesse conectar, que preparar eventualmente, inclusive, esses empreendedores para receber um investimento maior de um fundo como o da CERT ou de outros, né, que investiam cheques para negócios um pouco mais maduros. Então, surgiu muito desse desejo, desse olhar de que tem negócios ali no meio do caminho, né, que já estão um pouco com uma validação nos seus primeiros clientes, mas ainda estão se encontrando, né, achando seu product market fit. Então, foi muito nesse olhar que ele viu a oportunidade e criou a Darwin. A primeira turma foi muito voltada aqui para a região, acho que a grande maioria das empresas eram de Santa Catarina ou, no máximo, Rio Grande do Sul, Paraná, mas logo já expandimos a atuação aí para o Brasil todo, porque de fato era uma dor, né? Era uma necessidade de ter uma aceleradora que atuasse nesse estágio, nesse tempo, né? Nesse período aí que a gente está falando. Obrigado. Nossa, foi impressionante realmente como um ecossistema, essa economia, né, nova, né, que está sendo criada, né, diferente da economia tradicional, e muito legal. Tá de parabéns mesmo, Marcos, por essa visão, né, lá atrás, né, que Uhum, foi, tô falando de 10 anos quase, né, sim, 2015, né. exatamente. Bom, quem estiver assistindo, eu convido depois a dar uma navegada lá no site da Darwin, que eu fiquei muito impressionado, site, canal no YouTube, né? E aí lá eu vi uma coisa muito legal: inquietude, resiliência, ação, alegria, humildade. Você pode nos falar um pouquinho sobre esse manifesto da Darwin, que eu achei assim bárbaro. Claro, com certeza, assim, acho que, e aí, primeiro ponto, tanto para pessoas empreendedoras que fazem parte dos nossos programas, mas muito também para o nosso próprio time, assim. E muito uma visão do Miller, do nosso CEO, sobre como um empreendedor também, com experiência nessa jornada, né, de coisas que, valores e comportamentos que são importantes, assim, acho que é, esse desejo, né, essa inquietude de ir atrás, de descobrir a maneira certa, a melhor maneira de fazer, de não se contentar, né, é muito importante para a gente conseguir evoluir na nossa jornada. Sem dúvidas, a resiliência de conseguir permanecer mesmo frente às adversidades, de conseguir passar por elas, né, e acreditando no projeto, tendo força de investir nesse empreendimento que é tão desafiador, né? Sem perder, claro, a alegria, sem perder a humildade, a gente sempre fala, Miller sempre fala pra gente assim, a gente tem que ser feliz fazendo isso, seja no negócio que a gente está tocando, seja aqui na empresa, tocando os projetos como a gente faz, assim, então temos que encontrar alegria nisso, se não formos felizes, alegres, não faz sentido, assim, então acho que esse é um dos que eu destaco, que eu gosto muito, claro, a humildade da gente saber ouvir, saber receber feedback, saber dar um feedback, então sem o olhar, sem esse cuidado do outro, a gente perde muito tempo, ou às vezes, enfim, poderia aprender de forma mais rápida, menos dolorida, né? Então, sem dúvidas, e por fim, claro, a ambição, o desejo de chegar lá, né? Acho que esses valores são muito importantes para a nossa jornada, como eu falei, como colaboradores e como empreendedores que fazem parte dos nossos programas, para que faça sentido, né? Para que faça sentido essa jornada, para que a gente saiba aproveitar e passar por ela com leveza e chegando onde a gente deseja, assim. Então, vem muito de uma visão dele, mas muito partilhada por todo mundo da nossa comunidade. Não, e é algo realmente da nova economia, né? Essa coisa dos valores, do propósito, né? Isso é muito bacana, porque algumas pessoas elas não entendem, né? Pessoas ligadas à economia tradicional, né? Falam, não, mas o que importa, o objetivo de uma empresa é lucro. Ponto. Nós estamos numa geração diferente, né? Uma geração que Uhum. se questiona, né? E que procura esse algo a mais, né? E eu fiquei, eu acho muito legal, porque deu para notar, né? Navegando, pesquisando uma pesquisa que eu fiz, né, sobre vocês, né? O como tá
impregnado, né? Até pelo depoimento dos founders, né? Isso é muito legal ver o depoimento dos founders, né? Que participam dos programas de vocês, né? Então fica Uhum. o convite para quem estiver assistindo a live, depois navegar e olhar o conteúdo lá da Darwin, que é bem legal, né? Darwin Way, né? Perfeito. Sim. E, Rafa, qual é a persona para o programa da Darwin, né? Ou para os programas? Porque eu vi que não é um programa é diferente quando você vê alguns outros programas de aceleração, né? Eu vi que vocês, na verdade, têm um menu lá de programas, então, e além de estar ter algumas empresas grandes hoje por trás, né? Também, né? Boa. Sim, a Darwin por muitos anos foi um único programa, um programa de aceleração e investimento, com grandes corporações aí do mercado financeiro fazendo parte. Mas hoje a gente tem mais programas com diferentes contornos, mas todos passam muito por essas metodologias de aceleração de investimento, quando é o caso, dependendo da configuração do programa, assim. Então, hoje temos vários, mas desse principal, que é o programa que a Darwin nasceu para fazer, a gente busca pessoas empreendedoras que estejam assim num estágio de já tenho o cliente, já tenho o faturamento. A gente busca negócios que não necessariamente um número, mas que já tenham uma mínima validação para que a gente possa trabalhar. A expertise do nosso programa é muito voltada para Product Market Fit. Então, como a gente consegue ajudar essas startups a encontrarem qual é exatamente ali o nicho que vai fazer ela deslanchar, o que mais ela vai poder explorar do mercado, né? Acho que explorar o mercado seria esse melhor direcionamento do que a gente consegue fazer junto com a empresa. Então, a gente busca negócios que estejam nesse momento, preferencialmente, mas a gente já trouxe startups que estavam um pouquinho antes, já trouxe startups que estavam um pouquinho depois, assim. O critério principal para a gente, o que a gente busca mais do que uma tese escrita em pedra, é entender o desafio que a startup está naquele momento e se a gente, Darwin, consegue ajudar a startup a passar por aquilo com as ferramentas que a gente tem. Então, se a gente entender que o tipo de desafio que a startup está, a gente não consegue contribuir, a gente dificilmente vai trazer para o nosso programa. Para a gente é fundamental assim que a gente veja como a gente ajuda e que a gente tenha um papel ativo ali na jornada daquela startup. A gente não entra, a gente não traz para simplesmente, né, estar ali apenas. A gente quer realmente ajudar, então para isso a gente busca identificar esses desafios e a nossa expertise está na maior parte nessa parte de mercado, né? Então, de ir ao mercado, de, enfim, de encontrar realmente o seu PMS. A gente tem algum olhar também para segmentos, então, como eu falei, a gente tem algumas corporações que fazem parte desses programas junto com a gente. Majoritariamente, a gente está falando de soluções voltadas para o mercado financeiro. Então, não só fintechs, mas soluções que, de alguma forma, tenham e se relacionem com entidades aí do mercado financeiro, porque é a natureza das corpos que fazem parte e elas também interagem com as startups. Então, para isso, a gente precisa ter um fit. Além disso, a gente tem algumas outras teses também. A gente está abrindo para logística, a gente está abrindo para energia e mobilidade elétrica, para seguros. Temos mais algumas teses hoje, mas temos esse escopo muito alinhado com as corporações que são nossas parceiras. Então, a gente tem essas teses, a gente tem mais ou menos esse estágio da startup e esse olhar de identificar uma oportunidade mesmo que a gente consiga apoiar ao longo do nosso programa. A gente busca, claro, alinhamento de cultura também. A gente acabou de conversar ali sobre valores, né, sobre algumas visões que a gente tem, e o nosso processo seletivo também procura identificar isso, né? Não só do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de pessoas. Se a gente vai conseguir trabalhar junto, se a gente tem um match aí no sentido de visão sobre como a gente toca negócios, lida com pessoas, para a gente isso é super importante, assim. Então, isso é um pouquinho da persona startup, assim, que passa pelo nosso programa. Então, só para dar uma recapitulada aqui. Então, assim, importante é identificar se a dor dessa startup existe uma dor bem clara, né, que ela vai estar tratando. Ela é uma startup que essa pessoa aqui já tem um MVP no ar, né? Não estamos falando de PowerPoint, né? Vocês já tiraram os PPTs de lado e muito alinhado com os parceiros de mercado que já apoiam a Darwin com destaque no mercado financeiro, mas estão desdobrando em outros mercados, como você falou, logística, energia, e voltamos ao manifesto, né? A Uhum. cultura, né? Esse founder ele tem que ter valores alinhados um pouco com a Darwin no que vai ser essa jornada, porque a gente sabe que sem isso, sabe não, né? Eu acredito também
um pouco, ouvindo tudo que você colocou e que eu vi, pesquisei, que isso vai fazer a diferença nessa jornada, né? Uhum. Porque é muito importante esse negócio do caminho, né? Parece piegas, a pessoa fala, não, o que importa não é só chegar, é o caminho, né? Eu lembro de falar isso por muitos anos, mas a primeira vez que fiz uma travessia, né, no Brasil, que eu entendi o quanto realmente a jornada. Uhum. Muito bacana. Certo? É esse o resumo da. Isso aí. Rafael, e quais são os critérios? Acho que essa pergunta ela vai ficar um pouco, vai lembrar um pouco a outra, mas eu acho que é só para detalhar mais, né? Quais os critérios de seleção para as startups que quer participar do programa da Darwin, né? Uhum, boa. Tem alguns complementos assim ao que eu trouxe, e muito falando em nome desse programa que é o que eu toco hoje aqui, que tem aceleração em investimento, que é esse programa que acontece desde o início da Darwin, assim. A cada fase a gente tem critérios um pouco diferentes, né? Então a gente tem algumas etapas, a gente tem inscrição, entrevista, a gente faz um evento ali de pitch, e a gente faz um período final de seleção que leva um mês, porque esse programa ele tem aceleração em investimento. Então, a gente também faz toda a análise e negociação de investimento durante esse período seletivo. Então, nas etapas iniciais, o critério está muito voltado ao que eu comentei de estágio e de sinergia com a corporação que é parceira desse programa. Então, isso vai ser muito que a gente vai estar olhando. E para os estágios finais, vai ser muito a parte de investimento. Então, a gente faz a due diligence, a gente faz uma negociação que vai envolver ali valuation, precificação, e o cheque, né? A gente tem valores que a gente faz de investimento. Então, tudo isso entra também como um critério. Então, a gente parte de critérios de mercado, essa sinergia com a corporação, esse estágio da startup. A gente busca identificar ao longo dessa jornada esse desafio que a startup está e se a gente consegue contribuir. E o último critério, eu diria que é a negociação do investimento. Então, a gente também passa pela parte legal envolvida, né, e também pela parte de negociação que está atrelada aí ao programa. Esses são os principais critérios hoje para seletivos. Então, antes de começar a startup estar no programa, ela tem que estar elegível, inclusive na questão do investimento. Ela não participa das mentorias antes de ter passado por toda essa análise. Isso, nos programas que a gente tem um investimento atrelado, essa é a jornada. A gente tem 3 meses de seleção e 3 meses de aceleração. Então, ela só é selecionada e inicia os 3 meses de aceleração quando a gente acorda e aprova o investimento nela. Temos programas que não têm o investimento obrigatório. Então, aí é uma jornada um pouquinho mais fluida em que a gente seleciona, identifica a oportunidade de mercado, sinergia, desafio e já inicia o programa de aceleração. Perfeito. Bom, chamou também a minha atenção, né, quando eu fui lá o que vocês oferecem, né, e eu vi que vocês oferecem acompanhamento psicológico para as startups. Na minha jornada, eu tive o chapéu de RH em uma das minhas empresas, né? Eu tinha vários chapéus, eu era diretor de RH, diretor de compliance, produtos e tal, mas entre eles é RH. E essa também era uma preocupação minha, né? E eu vejo até hoje um desalinhamento, né? Com empresas, às vezes, até grande nessa questão de acompanhamento psicológico, né? E foi uma grata surpresa quando eu vi isso, né? Eu achei, pô, achei bem interessante, né? Então, eu queria saber de você quando e quais foram os motivos que levaram a implantação desse acompanhamento psicológico. Muito legal, assim, é muito legal de poder falar sobre isso. É algo que, inclusive, eu vejo como o grande diferencial, não só por disponibilizar ou ter um atendimento psicológico dentro do programa, mas pela visão do Miller, do nosso CEO, de trazer este ponto como um pilar, que é um ponto crucial da nossa cultura, assim. Sempre a nossa visão, é o nosso alinhamento aqui, startups são pessoas. E então não adianta a gente falar de negócios, a gente falar de resultados, de KPIs, de metas, e não levar em consideração a pessoa que está ali, né, tocando aquele negócio, a pessoa que está lidando com uma série de desafios, que tem uma família, que está passando por, apostando tudo, né, da vida dela naquela oportunidade que ela viu. E que, enfim, é muito desgastante, é muito desafiador, é muito solitário. Então, esse foi sempre um entendimento do Miller. E desde o momento zero, assim, a gente tem que ter, de alguma forma, um tipo de suporte para essas pessoas que estão nessa jornada. Então, ele tinha essa visão, ele trouxe psicólogos para dentro da Darwin, e desde o início dos nossos programas, a gente usa esse tipo de recurso, tanto na seleção, a gente, como eu estava comentando ali antes, né, de entender se as pessoas têm alinhamento cultural, de entender se essas pessoas vão conseguir aproveitar o programa de fato, ouvir um feedback, entender
essa dinâmica, né, de sugestões, enfim, de apontamentos, mas também durante o programa a gente oferece o serviço de psicólogos que a gente tem hoje dentro da empresa em dois sentidos, em dois aspectos, né? Tanto um atendimento pessoal, para você, pessoa física, você que precisa falar com alguém, com algum profissional que te apoie, né, ao longo dessa jornada, quanto para você como líder, para você como gestor, para você como sócio, né? Então, esses desafios de pessoas do negócio, a gente também disponibiliza. Então, isso foi algo é um dos principais destaques, assim, na minha visão da história da Darwin. Nasceu com a Darwin, é do nosso DNA, essa visão de ter um profissional que possa olhar para as pessoas empreendedoras que estão aqui dentro da nossa rede como pessoas, e a gente respeitar muito isso e a gente cuidar muito isso, assim. É um direcionamento nosso, eu diria assim, oficial da empresa, de como a gente consegue ver a pessoa do outro lado, a gente está falando com uma pessoa, mesmo quando a gente está avaliando o projeto de vida de alguém, a gente está avaliando as apostas que aquela pessoa fez, colocou toda a sua energia, eventualmente seu dinheiro, né? Está sacrificando uma série de coisas para estar ali construindo aquilo. A gente, obviamente, tem que respeitar, tem que ver dessa forma, mas também ajudar. Então, ajudar não só o negócio, é claro que a gente tem excelentes aí pessoas na nossa rede que apoiam muito as startups nos seus desafios, mas de pessoas também, né? A gente precisa e não pode negligenciar as pessoas do negócio e que, enfim, precisam muito de cuidado, assim, né? Acho que esse é o porquê, sabe? Parabéns. Eu fico. Mande, quando tiver oportunidade, para falar. Você falou. Conversei com o maluquinho lá da Carimotec para falar para o Miller que eu mandei os parabéns para ele. E eu entendo muito bem. Como empreendedor, eu tive meus negócios. Eu passei por um processo de análise, né? Eu busquei, né, apoio, porque eu passei por um momento na minha ex-empresa que me lembro de ter, num ano, 6 pessoas que tiveram depressão, e foram casos graves. E nessa época eu falei, meu, e aí tinha questões pessoais e fui estudar muito mais o tema, né? De forma autodidata, né? De o que eram arquétipos, né? Entender o relacionamento e tal. Então foi algo que mudou muito a minha questão de gestão na época na minha ex-empresa, né? E eu fui no final procurar fazer análise e tal e entender alguns pontos, né? E eu acho Uhum, e sempre recomendo. Eu bato muitas vezes a tecla em algumas startups que eu acompanho no meu próprio portfólio. Eu já recomendei para alguns founders. Você precisa de procurar ajuda profissional. Se quiser, eu te recomendo uma pessoa tal, porque é mais do que. Você está precisando ter reflexo da sua vida pessoal, profissional. uhum. E é difícil isso. É difícil esse debate, né? Sim, bastante. Acho que a gente evoluiu bastante no sentido de saúde mental nos últimos anos, né? Ainda bem, a gente tem falado muito, mas com certeza é algo que precisa, tem uma barreira que precisa passar por isso, né? Com certeza. E, Rafa, quais são os principais desafios que você entende que são mais comuns, né, nos participantes do uso no programa de aceleração, né? E como vocês ajudam as startups? É lógico, vou até pular o psicológico, porque já falou bastante dele, né? Mas aí, o que que você entende que pega mesmo? Vamos lá. Vendas, assim, sem dúvidas, é a dor de todo mundo que chega aqui no nosso programa, é ciclo de vendas, preciso diminuir, eu preciso bater minha meta de tanto número de clientes. Mas claro que cada um desses desafios tem os seus contornos próprios, né? Então, no fim, a gente está falando muito de validação, a gente está falando muito de entender exatamente aquele perfil de cliente, de repensar, talvez a gente precise testar outro nicho, a gente precise testar outra abordagem. Então, a validação, mas muito voltada para esse olhar de vendas, é o que a gente mais trabalha aqui. E quando a gente fala de como ajudar, o nosso programa, e aí quando a gente fala da jornada de aceleração mesmo, esses 3 meses de trabalho, ele é um período muito customizado para as startups que estão dentro do programa. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a gente traz normalmente de 5 a 8 startups por turma, e a gente trabalha uma jornada individual e uma jornada coletiva com elas. O que isso quer dizer, né? De forma coletiva, a gente faz algumas atividades em que essas startups que estão na turma naquele momento interagem. Então, seja um conteúdo que a gente traz para elas assistirem, seja algum evento que a gente faz de conexão entre elas, mas principalmente a gente trabalha nesse nível individual. No momento zero da nossa aceleração, a gente define
o que é o desafio da startup, o que ela está trazendo para a gente e como a gente vai ajudar. E a partir daí a gente acompanha essa startup regularmente, a gente determina junto com ela o período e faz um acompanhamento do time Darwin com ela. E esse acompanhamento é muito baseado em uma troca que a gente faz, mas também a gente identificar quem são as pessoas que a gente vai conectar com ela que vão poder ajudar. Então, nesse cenário, assim, que a gente está falando, a startup precisa vender. Como que a gente ajuda? A gente ajuda entendendo mais ou menos qual o perfil de cliente que ela vende, entende se a gente tem alguém na nossa rede com aquele perfil que a gente possa conectar, que a gente possa gerar ali, quem sabe, uma oportunidade para ela. Ela, dentro de vendas, ela não sabe qual a melhor estratégia. Então, a gente vai buscar alguma pessoa com experiência, alguma pessoa mentora da nossa rede e vai conectar com ela para que ela troque com essa pessoa sobre estratégia. Então, a gente entende os contornos desse desafio e monta uma jornada para ela trazendo pessoas específicas em momentos específicos para ela se conectar. Tanto pessoas, como eu falei, com experiência técnica, quanto pessoas, às vezes, empreendedoras, que podem compartilhar uma visão, né, com a startup, quanto, às vezes, uma oportunidade direta com alguma corporação parceira nossa ou cliente dessa corporação, que a gente possa conectar e que ela possa testar, de repente, aquele argumento, possa testar aquela estratégia, possa tentar vender. Então, a gente traça isso um plano a partir desse desafio, e eles são muito parecidos nesse sentido, assim, né? Salvo exceções, a gente está falando de ajudar a startup a validar aquela estratégia de venda, validar aquele tipo de produto para aquele tipo de cliente e conseguir gerar receita, né? Então, isso é normalmente o que a gente trabalha aqui e como a gente ajuda. Perfeito, é um modelo bem interessante e uma dor que realmente é fato, né? Tô sempre, tá? Todo mundo fala, quero dinheiro para mexer no produto, quero dinheiro para o produto, fazer. Sim, as pessoas se esquecem que precisa de ter alguém lá apurrinhando, trazendo o problema que é, ó, tem cliente aqui, vamos ter que plantar, né? Vamos ter que acontecer, né? Uhum. E isso é fato mesmo, né? É uma dor que eu vejo muito comum também. Legal. Bom, sou matemático, então eu adoro números, né? Quantos programas, quantas startups aceleradas até hoje, quantas horas de mentoria que são dadas para o programa, quanto investimento vocês ajudaram a captar, quais startups você já pode destacar, né? Quantas, né? Você pode destacar desse programa de vocês. Legal, boa. Desse programa, como eu comentei, que é o que a gente faz desde o início, a gente já fez 14 turmas. Então, são 2 turmas por ano, um ciclo aí de 6 meses entre seleção e aceleração de cada uma. Então, a gente já realizou 14 delas, estamos na 15ª aí nesse ano. Mas, como eu falei, temos algumas edições de outros programas que são mais pontuais, assim. Mas desse programa, que tem aceleração e investimento, e aí a gente está falando de 100 startups, mais ou menos, desde o início da Darwin, que passaram por esses programas. E como a gente investe, a gente já investiu também 25 milhões, junto com esses parceiros nossos do programa, nessas startups. A gente tem uma média aí de, como eu falei, de 5 a 8, 10 startups por turma, varia bastante. A gente não determina um número fixo, mas sim um número que está de acordo, como eu falei, com aqueles critérios que a gente analisa, né? Então varia bastante. E a gente investe. Então, ao longo aí, desde 2015, a gente já investiu 25 milhões nessas 100 startups aí que fazem parte do nosso portfólio. 11 delas já fizeram saída, então são exits aí, mas que, enfim, fazem parte da nossa história, né? Passaram pelos programas. E a gente também segue acompanhando essas startups, como a gente investe, né? O programa acaba, ele tem esse ciclo de 6 meses, como eu comentei, mas a gente segue fazendo a gestão de portfólio, que são essas investidas, né? Que fazem parte da Darwin. Então, essas investidas, a gente está falando aí mais de 150 milhões em novas rodadas desde então. Algumas Darwin, outras, né, de parceiros que a gente também ajuda aí a conectar, ajuda essas pessoas empreendedoras que estão captando também como parte do nosso trabalho de gestão de portfólio. E acho que assim, no nosso programa, como eu comentei, a gente tem uma jornada muito específica, assim. Então eu diria que a gente tem mais ou menos aí umas de 3 a 5 horas, talvez, de mentorias por startup aí ao longo dessa história. Podemos ser um pouquinho mais, podemos ser um pouquinho menos, porque a gente vai muito por demanda, assim, né? A gente não tem uma jornada fixa, a gente traz as pessoas que a startup precisa conversar de acordo com as dores que ela passou. Então, mas acho que isso já consegue dar, assim, um panorama. E você falou de startups, eu acho que, assim, são muitas que a gente pode destacar dessas 100, mas, enfim, acho que nesse último ano, o DataRudder, que é uma startup aqui de Floripa também, que fez umas captações super relevantes aí,
trabalha com soluções antifraude PIX. É um negócio da nossa turma 8, e que a gente está acompanhando aí desde então. É um super destaque. As empreendedoras são excelentes, estão crescendo muito aí a cada ano. A gente tem também a Condoconta, que é um banco para condomínios, que é uma das startups também de maior destaque aqui do ecossistema de Santa Catarina, que também está com um crescimento super relevante, fez uma captação também bastante relevante no ano passado. A gente tem a Payface, que é uma solução de pagamento com reconhecimento facial, então também estão aí presentes em uma série de varejistas, enfim, de empresas crescendo bastante a cada ano. Enfim, temos muitos negócios para destacar. Acho que talvez esses aí são os que ultimamente se destacaram bastante também entre os nossos investidos. Perfeito. Eu cheguei em você porque eu também sou co-investidor na Bossa e tenho startups lá que no Pool Fintech, que eu sou mais atuante, entre a Recife, Certos, que me lembro de, deve ter mais, entre as que a gente investiu, que Uhum, vieram via Darwin, né? sim. Impressionante os números. A Data Hunter da Rafaele, eu entrevistei a Rafaele quando ela ganhou lá na Febramatec, Uhum, na ano Arena passado. Fintech, isso ano passado. Ela e eu junto com uma outra pessoa que é de Curitiba, fugiu agora o nome, mas eu fiz um vídeo exclusivo com ela, né? Debatendo um pouquinho a Data Hunter e tal. E ela tem também no cap table dela um investidor anjo que é lá da Bossa, que eu conheço muito, que eu participo muito tempo, tenho outras coisas com ele, que é o Dorival Dourado, né? Legal. Figura carimbada também. Pô, muito legal, né? E a gente tem muita coisa em comum por estarmos nesse ecossistema, né? Muito legal. E, Rafa, como você avalia e mede o progresso das startups que passaram pelos programas da Darwin, né? Como que é essa avaliação? Legal. Esse é um assunto também muito legal da gente conversar, porque assim, a gente tem uma visão aqui na Darwin. Claro que a gente tem algumas formas de medir mais práticas, enfim, participação, engajamento nas atividades que a gente faz, mas o nosso impacto na startup é algo que a gente tem muito cuidado de ler e de tentar medir isso. Por quê? A gente entende que durante 3 meses, que é o tempo do nosso programa, dificilmente a gente vai ter algum impacto imediato naquela jornada. A gente está construindo algo junto com a startup, trazendo insights, mas dificilmente vai mudar algo de forma muito drástica nesse período. Em termos de números, em termos de receita, enfim, algo mais prático, assim, que a gente poderia medir, a startup cresceu, a startup aumentou o número de clientes, a gente não gosta muito de ir por essa linha, porque também a gente entende que esses números são muito relativos. Às vezes a startup chega aqui com 30 clientes e sai com 10, mas isso é super positivo, porque ela tinha clientes que não estavam alinhados com a estratégia dela, geravam mais custo do que davam retorno, então ela demitiu esses clientes e agora ela está indo para uma outra estratégia e aí, se a gente olha o dado bruto, ela perdeu cliente. Mas se a gente traz essa visão mais completa, a gente está vendo que isso está muito mais alinhado com a estratégia dela do que antes. Então, a gente tem muito cuidado com isso, e isso levou ao nosso psicólogo aqui, que faz parte da Darwin, desenvolver uma métrica de evolução empreendedora, que é uma métrica que a gente utiliza hoje. E essa é uma métrica muito mais voltada a entender como a pessoa empreendedora chegou no programa e como ela está saindo do programa. E aí é muito mais no sentido de, no início do programa, a gente coleta algumas informações, a gente roda aí um formulário com elas, sobre a visão delas sobre determinados assuntos. Então, o quanto eu sei sobre tal assunto, o quanto eu estou bem, a minha startup está bem dentro de tal tema, dentro do tema vendas, dentro do tema captação, enfim, a gente tem uma estrutura. E no final a gente mede de novo. No final do programa a gente mede novamente qual a visão dessas pessoas sobre estes mesmos assuntos. E isso é muito legal, que gera esse coeficiente, enfim, que a gente chama dessa métrica de evolução, que é o quanto a pessoa aprendeu. É isso que a gente tenta medir aqui, o quanto ela descobriu coisas novas. Às vezes ela chega aqui achando que sabe muito sobre tal assunto, e a gente conseguiu trazer uma visão para ela que de repente tem coisas, perspectivas que ela não conhecia, perspectivas que ela não dominava. E aí, às vezes, ela aponta no final dessa jornada que ela sabe, em termos de números, assim, que ela sabe menos do que ela chegou aqui sabendo. E para a gente isso é muito positivo. Isso quer dizer que ela abriu a cabeça, isso quer dizer que ela está enxergando o negócio dela, enfim, a estratégia dela de uma outra perspectiva. Então, essa é o nosso impacto
nas startups que passam aqui pelo nosso programa. Muito impressionante porque volta de novo, né? No manifesto, no Darwin Way, né? No caminho na cultura, mostra o quanto vocês estão conectados nesse ciclo, né? Virtuoso, né? Assim, bom, assim, dá vontade de participar do programa, Rafa. A verdade é essa, hein? Ó, fiquei com vontade de participar. Vou mandar minhas startups agora. Meu, atingiu o MVP, eu vou te procurar agora. Ele falou, ó, Rafa, Maravilha! tem aqui um novo para entrar, hein? E tem que conhecer mais ainda o que sai desse programa também. Bom, queria que você deixasse seu último recado e se despedisse do nosso público, por favor. Bom, agradeço primeiramente o convite, muito legal aqui o espaço, poder conversar um pouquinho mais sobre aceleração. Para as startups que estão nos assistindo, deixo aqui o convite para que elas possam conhecer um pouquinho mais da Darwin, acessem nossos canais, como você próprio já convidou, e fiquem à vontade de acessar o nosso time, principalmente a mim, me coloco super à disposição, para responder dúvidas, para conversar, para explicar um pouquinho mais sobre Darwin. Acho que se vocês se identificaram de alguma forma com um pouco da filosofia e das metodologias que eu compartilhei, pode fazer muito sentido para a gente. Então, a gente está aqui muito comprometido a ajudar nessa jornada empreendedora e fico super aberta para conversar, me procurem, fico disponível e também conheçam um pouquinho mais da Darwin através aí dos nossos canais. Bom, queria fazer também um agradecimento especial ao Thiago Fabris, da Bossa, que fez a conexão com a Darwin, né? E tem sido também um dos parceiros da Darwin. Muitas startups vocês mandam lá para eles. Então, Uhum. obrigado, Tiagão, por ter feito essa ponte aqui para a gente poder ter esse papo super fluido com a Rafa. Rafael, agradeço muito a sua participação, agradeço a todo o pessoal que está hoje assistindo esse vídeo, né? E não posso deixar de pedir, né? Que eu conto com os 3 Cs, né? Curtam, comentem e compartilhem que estiver assistindo esse vídeo, porque só assim o algoritmo, como nós sabemos, né? Ele é maníaco depressivo, né? Ele precisa de engajamento para ele poder fluir, né? Um abração a todos e obrigado mais uma vez. Obrigada também, um abraço.